Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Deep Road. Apoio Apoio institucional. Realização Grupo Tribuna. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. O tema desta semana é o SSE, que volta aos palcos do debate dentro do setor portuário. E para isso, eu converso com o diretor da ANTAQ, José Renato. José Renato, obrigado pela tua presença aqui junto conosco. Que prazer conversar com você, principalmente a respeito desse tema que está gerando uma instabilidade jurídica gigantesca dentro do setor. Obrigado, Marcos, pelo convite. Sem dúvida, um assunto de muita relevância, muita importância e, ao mesmo tempo, muito sensível, né? Muito delicado. E, em função de uma decisão recente do TCU, a gente está... Esse assunto ele nunca saiu da mesa de discussão, mas agora ele volta com um pouco mais de impacto, né? Zé, eu vou te chamar de Zé pela liberdade que eu tenho com você, posso? Para não ir para a formalidade ali do Zé Renato, enfim, mas vamos voltar um pouco, se eu posso, né, nessa situação do serviço de segregação e entrega de containers, né? A ANTAQ regulamentou esta cobrança, houve um parecer do TCU favorável a isso, e me parece que agora, né, mais recentemente, houve uma decisão do próprio TCU determinando a suspensão da regulação que foi feita pela ANTAQ, e nem deu a possibilidade, né, efetiva da ANTAQ recorrer de alguma forma, ou seja, a suspensão continua valendo, independente da ANTAQ recorrer. Por que tamanha instabilidade jurídica no nosso país, principalmente onde você tem uma prestação de serviço efetiva como é esta, né? Muito clara a prestação de serviço, né? E toda vez quando a gente fala do investidor, me parece que a gente sempre aposta no almoço de graça, né, Zé? Por que o investidor ele sempre tem que dar esse almoço de graça, sendo que ele está prestando serviço? Voltando um pouquinho, né? Essa decisão do TCU, ela é no contexto de uma denúncia, né, feita sobre o trâmite do processo de edição da resolução da ANTAQ relacionada aos parâmetros de prestação de serviço de containers, né, dentre os quais a previsão do SSE, né? Então, o que foi dito é que a ANTAQ não teria feito um estudo de análise de impacto regulatório, né, nesse processo todo, tá? E ao longo do trâmite do processo no TCU, ficou comprovada, né, a rigidez do processo, né, que ele estava adequado. Realmente foram realizadas os estudos de análise de impacto regulatório em dois momentos diferentes, tá? E a área técnica do TCU, ela foi nessa linha, né? Fez algumas ressalvas, mas o direcionamento da área técnica era por considerar o processo normativo da ANTAQ adequado, né? E aí veio uma decisão no plenário, né, um voto do relator, que foi acompanhado pelos ministros presentes, que nos causou surpresa, claro, né, já que a gente vinha acompanhando esse processo na área técnica, e também por
por confiar, né, em como o processo foi conduzido aqui na agência, nos causou estranheza e o que foi dito é que né, ocorreu um desvio de finalidade no processo e que tudo relacionado, né, à previsão de cobrança da SSE deveria ser suspenso nos normativos da agência e dando a medida cautelar já, né? Então, a possibilidade de recurso, ela existe, ela foi garantida, só que a gente já tinha cautelar, né, que já trazia os efeitos da decisão de forma imediata. A agência entrou com um pedido de reexame, né, em favor do acórdão, e entramos dentro do prazo, e aí aguardamos essa reanálise, né, do TCU, no mérito mesmo da questão, né? Então, a gente defende que o processo ele foi o adequado, o processo de elaboração da norma foi adequado, que a gente repisa que o SSE é um serviço prestado, é um serviço que se distingue de outros serviços que estão que fazem parte do THC ou do box rate, e então que é uma cobrança adequada, uma cobrança legal, né? Claro que houve uma determinação do TCU que fossem suspensas essas cobranças. Então, em função disso, aqui na ANTAC, nós, na última reunião de diretoria, que foi finalizada ontem, nós deliberamos não tinha outra saída para a gente, né? Senão deliberar pela suspensão da resolução, das partes da resolução 72 da ANTAC, que contemplavam, que previam essa cobrança. Tivemos que fazer algumas adaptações em poucos dispositivos, né, para que contemplasse também, né, essa suspensão, e de pronto determinar também, via agência reguladora, que se suspendesse todas essas cobranças e que os terminais comunicassem isso, né, nas suas tabelas, deixassem isso muito claro nessas tabelas de preços, essa suspensão, tá? Então, assim... Queria te fazer uma pergunta, se você me permitir, até para a gente poder contextualizar, né? A gente tem muita audiência, e principalmente de pessoas técnicas e pessoas não técnicas também. Então, contextualizando esse processo, eu queria ver a tua opinião a respeito dessa condição, porque no processo de concessão, né, você tem uma previsibilidade de cobrança desse tipo de serviço, né? Ou seja, quando o governo vai fazer a concessão, ele já diz lá, isso você pode cobrar, isso você não pode cobrar. E essa cobrança, a partir do momento que existe a concessão, ela é uma cobrança feita do ente privado para o ente privado, né? Ou seja, eu posso, de alguma forma, optar por outro terminal, não necessariamente operar com aquele terminal que gostaria de cobrar uma determinada taxa. E aí vem a minha pergunta, né? Por que tamanha interferência do governo nesse sentido, né? A gente percebe essa interferência. E segundo, né? Uma vez que lá na concessão isso está previsto, não tem uma possibilidade aí gigantesca de ter uma enxurrada de solicitações de reequilíbrio contratual, ou seja, a gente só está aprofundando o problema, né? Ou seja, gerando mais problemas para o setor portuário? Vamos lá. Em relação à primeira parte, né? Isso é um assunto, né, que ele vem amadurecendo, né, nas discussões no setor público e na agência reguladora, né? Até 2012, aqui na ANTAC, a gente tinha uma lacuna regulatória. A gente, basicamente, não enxergava esse serviço, né? Com a resolução 2389 de 2012, a gente, né, passou a regular, mas de uma forma um tanto abstrata,
né, considerando que era uma livre negociação entre os privados, né, os privados, o que prestava o serviço e o que tomava o serviço, e que a gente atuaria, e que, na verdade, a autoridade portuária atuaria em caso de conflito, né? Mas, assim, em função de uma série de questionamentos, inclusive de órgãos de controle, né? Também de reclamações, de queixas aqui na agência, a gente, em 2019, com a resolução 34, que depois virou a resolução 72, a gente já passou a um regime um pouco mais rigoroso, atuando no caso de indícios de abusividade, né? E, por fim, a gente chega numa etapa atual, em que a gente, inclusive, estava com uma audiência pública aberta, em andamento, né? Em que a gente já caminhava para estabelecer critérios mais objetivos em relação à aferição da eventual abusividade. Então, eu acho que esse é o caminho correto que a agência estava tomando, né? Então, continua sendo uma livre negociação, mas a agência vai atuar na abusividade. Se antes, se até agora a gente atuava, né, sendo demandado sempre, a gente, com essa audiência pública, que a gente teve que suspender, claro, a gente já ia para um outro nível, né, em que a gente já consegue ter critérios mais objetivos, estabelecendo o que é abusividade ou não. Então, assim, eu acho que, apesar de ser um serviço que é prestado que é acordado entre privados, né, a agência reguladora ela tem que atuar, né, basicamente em relação à abusividade. Em relação aos efeitos, a gente teme, né, que a gente pode ter uma enxurrada de pedidos de reequilíbrio, de ações judiciais. A gente não dimensionou isso ainda, tá? E até porque a gente está recorrendo, né? Então a gente acha que existe uma chance de a gente reverter isso no TCU, né? Da gente conseguir demonstrar a legitimidade dessa cobrança e também a rigidez de todo o processo que ocorreu, o processo normativo que ocorreu aqui na agência, né? Mas a gente tem casos muito diferentes, muito diversos, Marcos. A gente tem arrendamentos em que a cobrança da SSE ela é inclusive contratualizada, né? Então, como é que a gente vai lidar com isso, né? Em outros não, né? E aí vamos ver como é que o operador vai lidar com isso, né? É um serviço que é prestado, né? Existe o serviço no entendimento da ANTAC, claro, né? Então, de que forma vai ser cobrado? Como comentaste antes, não existe almoço grátis, né? Então, de que forma serão compensados esses recursos, né? De toda a ordem que o operador coloca ali para a prestação desse serviço. Não sabemos ainda e tu tem razão, isso pode gerar uma enxurrada aí de ações. Francamente falando, né, gostaria de separar esses dois pontos que você colocou, da legitimidade e da abusividade, né? A gente percebe isso no nosso país, né, principalmente juridicamente falando. A gente sabe que é legítimo, né, mas aí a gente usa um pretexto, um outro argumento, né, que é a abusividade, para transformar algo que é legítimo em algo que não seja legítimo, né? Porque nós estamos falando aqui de dois assuntos separados. Para qualquer entendedor de operação portuária, sabe que ali existe uma prestação de serviço. Desculpa, segregação de carga na veia, segregação de entrega, né? Isso é uma prestação de serviço. Qualquer terminal tem custo para fazer essa operação. E se ele tem custo, é evidente que ele precisa repassar esse custo em algum determinado momento, né? Eu não entendo, francamente falando, no nosso país, por que a gente tem essa percepção, né, de que determinados serviços devem ser de graça porque você está cobrando outros serviços. Isso é uma confusão particular do Maxwell, eu não consigo entender isso dentro do nosso país. E aí vai o meu questionamento para você. Se isso é legítimo, se o serviço está ali, ele é comprovado, existe custo
para quem fez o investimento inicialmente, né? A gente demonstra, de alguma forma, essa legitimidade. Por que que existe essa interferência tão grande, Zé Renato, por parte das agências, né? De um modo geral, a gente está falando aqui não só da ANTAC, mas do TCU, muitas vezes até propriamente do CAD, em uma relação privada, ou seja, se o terminal A me cobra o SSE e o B não me cobra, eu posso operar no B. Eu não preciso operar no A, né? Isso é uma relação de privado para privado, isso é B2B na veia, né? Porque essa confusão, né, toda gerada em cima do SSE, uma vez que existe legitimidade, mas é importante sim controlar a abusividade. Max, eu acho que essa questão da legitimidade é o grande ponto, né? Dentro da agência, isso já tá maduro e definido que é legítimo, né? Dentro do CAD, houve um processo aí também de consolidação em que, há alguns anos, o CAD entendia como ilegal, inclusive, né? Hoje a gente já está no momento em que, nas últimas decisões do CAD e alguns posicionamentos técnicos também, eles tratam da legitimidade da cobrança, porém, a necessidade de se atuar tanto a agência reguladora quanto o CAD na abusividade. E a gente tem, e claro, no caso do CAD, para tentar evitar problemas concorrenciais, né? E, inclusive, a agência tem um memorando de entendimento com o CAD, em que fica expressa esse entendimento entre os dois órgãos que é legítimo, tá? Agora, no TCU parece que não, né? No TCU a gente teve esse problema, essa questão. E fica até um pouco difícil da gente fazer algum comentário sobre essa... né? A decisão não veio alinhada com a direção técnica apontada pela área, né? Então, é isso. E o que a gente, na agência, o nosso papel agora, né? Tanto nesse pedido de reexame, quanto na atuação que a gente vai ter junto ao TCU e também nesses contratos desses leilões de concessão, é tentar convencer, é deixar claro que é um serviço legítimo, né? Que existe, né? É um serviço que é divisível, né? Que a gente consegue ver que está sendo prestado para alguns usuários, para outros não, né? Mas assim, é um amadurecimento que eu acho que a gente a gente achou que já tinha alcançado e que essa decisão do TCU mostra que a gente tem que avançar um pouquinho, né? Até nessa conscientização do órgão de contas para que a gente tenha um entendimento único. Zé Renato, eu percebo, francamente falando, né? Agora eu, Maxwell, vou fazer juízo de valor e emitir a minha opinião, como eu sempre o faço, que a ANTAC ela vem exercendo um papel aí fundamental, principalmente na regulação do setor portuário, né? Muitas coisas não tinham um entendimento muito claro, como você mesmo pontuou, a questão do SSE, e a ANTAC vem desenvolvendo esse papel como ninguém. Por outro lado, a gente percebe, né, que o governo federal vem com uma agenda muito grande de atrair o investimento internacional para dentro do nosso país, né? Eu nunca vi uma velocidade como a gente vem imprimindo, né, na concessão de portos aí, terminais espalhados pelo Brasil, de um modo geral. Quando acontece um fato como esse, qual é o recado que a gente dá para o mercado internacional? A gente pode dizer, vem investir no Brasil, mas a regra do jogo ela vai mudar no meio do caminho? Eu acho que o recado que a gente passa é que não está maduro ainda, né? Infelizmente, não está maduro, né? Se a gente tem um órgão regulador, o poder concedente, pensando numa direção, mas uma decisão do Tribunal de Contas numa outra direção, mostra que a gente não está, né? Que existem algumas questões aí, né? E assim, né, com o máximo respeito à decisão do TCU, a gente fez
o recurso, né, fazendo o contraditório, levando os nossos posicionamentos, né, técnicos. Mas, assim, até que se resolva isso pode passar essa mensagem, né? Eu não tenho E, dúvida. Eu, é, particularmente, não tenho dúvida. inclusive, reduzir a atratividade desses nossos ativos, né? Desses nossos leilões. Então, é uma questão que a gente tem que resolver. A gente tem que resolver como setor, né? Como setor de logística, de transporte, setor portuário, a gente tem que chegar ao amadurecimento, né? E ter uma segurança de que, a partir desse momento, o Brasil, ele entende, nesse caso, quanto à legitimidade ou não da cobrança do SSE, para que o setor seja muito atrativo para os players externos, principalmente, que de certa forma, a gente tem o interesse que eles participem aqui, não que ganhem, né, os leilões, mas que venham participar, que tragam competitividade, ganhando, que tragam a sua experiência, a sua expertise técnica, né? Mas a gente tem que, como país, a gente tem que resolver isso, sim. Renato, o negócio, ele é proveniente do latim, né? Aquilo que não significa lazer, aquilo que não é lazer e que visa especificamente o lucro, né? Então, se a gente está falando do negócio portuário, e principalmente quando você tem uma prestação de serviço, onde você movimenta uma carga, né? Você tem um equipamento, você fez um investimento no equipamento para movimentar aquela carga, você tem combustível para aquilo, você dá manutenção naquilo, é óbvio que você precisa cobrar, né, para proteger o negócio que está olhando pelo lucro, né? E, francamente falando, essas questões eu não entendo dentro do Brasil. Eu gostaria muito de entender o porquê que a gente continua discutindo esse tipo de situação e tamanha interferência na relação do privado com o privado. Se a gente está querendo olhar o negócio, o governo não pode interferir. O mercado, ele se regula naturalmente. Pelo menos essa é a minha percepção. Zé, quais são os passos a partir de agora, né? Uma vez que houve a suspensão e a posição por parte do TCU? A ANTAQ, ela vai recorrer de alguma forma em relação a isso ou não? Não irá recorrer? A gente vai conviver realmente com esse tipo de situação que eu chamo de almoço grátis? O recurso já foi protocolado, tá? Então, a gente fez um recurso ele é muito detalhado, ele traz argumentos técnicos muito sólidos, tá? É uma peça muito sólida mesmo, já foi protocolado. Então, o que nos resta, né, é aguardar a decisão, o posicionamento do tribunal, né? Claro que a gente está sempre se colocando à disposição do tribunal, com agendas, né, com o ministro, com a área técnica, para sempre mostrar a nossa posição, o nosso posicionamento, né? Então, assim, a gente vamos agir dentro do que permite, né, o processo dentro do TCU, né? Mas é isso, sempre com embasamento técnico e mostrando a posição da ANTAQ, que entende que é uma cobrança legítima, entende que existe o serviço, e da nossa parte aqui é que o processo todo de elaboração da nossa resolução, ele foi o processo adequado, né, como a gente vem fazendo há muitos anos. Sobre o objeto da denúncia, né, falava na não realização do estudo de impacto regulatório. A gente, durante a elaboração da resolução, da norma, nós não tínhamos normatizado ainda no país como é que era um estudo de impacto regulatório, e o trabalho que a gente fez, ele contemplou tudo que posteriormente veio a ser definido como estudo de impacto regulatório, mais de uma vez que a gente fez isso, né? Então, a gente também tem uma segurança total que foi feito o estudo, né, apresentando alternativas regulatórias, né, que a decisão da diretoria colegiada à época da ANTAQ, ela foi
ela estava muito bem calçada, muito bem embasada por essa orientação da equipe técnica. No meu posicionamento, né, ou pelo menos percepção final, são cacuetes jurídicos que são utilizados para postergar algo que é completamente legítimo, né? Se a denúncia que você menciona é um estudo de impacto regulatório, isso pode ser apresentado, e eu tenho plena convicção que a ANTAC tem total competência para fazer isso, né? Então, é algo que a gente usa a máquina jurídica para postergar algo que é óbvio. Isso não é novidade dentro do nosso país. A gente chegou ao final do nosso programa. Zé Renato, quero muito te agradecer. Esse tema é um tema muito sensível, né? De você estar aqui conosco para que pudesse prestar esses esclarecimentos, e coloco por 360 à tua disposição assim que o TCU venha a deliberar a respeito desse tema. E, óbvio, o espaço aqui também está aberto para o Tribunal de Contas da União. Muito obrigado, Zé Renato. Obrigado, Maxwell, e a gente também se coloca à disposição para tratar desse tema ou de outros temas relacionados ao transporte aquaviário, ao setor portuário. Obrigado. Como você bem sabe, eu vou ficando por aqui, de olho sempre no negócio portuário. Forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Deep Road. Apoio Apoio institucional. Realização Grupo Tribuna.